O pueblo de Israel havia deixado lo mais importante. Eles haviam abandonado a fé. Quando a pessoa deixa de viver por fé, de depender da fé, é quando a pessoa começa a fracassar. Não há outra maneira de que você agrade a Deus, senão por fé. O mesmo autor do livro de Hebreus, em 2 capítulos, habla de que é a fé que agrada a Deus. Em Hebreus 10:38, diz assim: mas el justo vivirá por quê, gente? Por quê? E se retrocediere, não agradará minha alma. Há aqueles que um dia foram de fé, que estavam apoiados em la fé, que poniam la força em la fé, que estavam vivendo de fé em fé, vivendo en el altar, pero hoje retrocederam. Já não vivem por fé, tratam de resolver os seus problemas à sua maneira. O povo de Israel estava assim. É tanto que em lugar de buscar a Deus, que foi o que buscaram? Cuevas. Foram com pico e pala, digámoslo assim, e foram às montanhas, apartados, aislados, a construir cuevas. Você vê como ele ser humano, quando ele se olvida de la fé, quando a pessoa já não está em la fé já não é prioridade. Sabe uma característica que mostra quando a pessoa retrocedeu, já não é mais de la fé? Uma coisa que mostra que uma pessoa que está na igreja, ela já não é mais de la fé, é quando ela se adapta a los problemas. Ela já se resigna. Você quer conhecer uma pessoa na igreja que já não está mais em la fé, ela se adapta a las situações. Ela se conforma a los problemas. Ela já não reacciona ante as coisas contrárias a lo que Deus determinou para ela. Quer conhecer uma pessoa quando não está mais em la fé? Para ela dá igual. Se ela está enferma ou não, dá igual. Se ela ganha menos, dá igual. Se o matrimônio de ela está com problemas, dá igual. Ela vai levando a vida. Não está mais na fé. Porque a característica de uma pessoa de la fé é que ela não é conformista. Você vê que coisa mais tremenda. Eles não foram capazes de, por exemplo, construir um altar e ir a um altar. De pronto, ante a situação que estavam vivendo, dizer assim: não, vamos levantar um altar, vamos invocar a Deus, vamos fazer algo. Preferiram gastar as manos, preferiram fazer todo o esforço humano para esconder-se. E eu pergunto, resolveu o problema? Não. É tanto que a Bíblia disse que ia empeorando. Já estava nas cuevas. Já estava nas cuevas. Por isso que aqui disse, e sem fé é impossível agradar a quem? Quando Deus mira para você, mire para mim, por favor. Quando Deus mira para você e Ele não vê fé, Ele se aparta. Quando Deus mira para você e vê você conforme a uma situação, quando Deus não vê em você atitudes de fé, reação de fé, eu lhe asseguro, Deus se aparta. Ou melhor, você se aparta. Há pessoas que não deixaram de vir à igreja, mas deixaram a fé de atrás. Surpreendentemente, há gente na igreja hoje dia
que ela está conforme, ela não se dá conta. Que ela está resignada, ela não se dá conta. Ela já não conta com fé. Ela prefere agarrar pico e pala e disse: Senhor, deixa que eu me arreglo, eu vou a minha maneira. Mas ela huye de resolver as coisas aonde é o lugar que resolve, é em la fé, é vivendo la fé, é materializando fé, é buscando a Deus. Ela já não conta mais com la fé, porque ela derrou a fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Não se pode agradar. Deus não se agrada se Ele não vê fé. E se Ele não se agrada, Ele não permanece comigo. Mira aí o que diz em Jueces, capítulo 6, versículo 1. Aí está el 1, el 2 e el 3. Diz assim: Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de quem? Entonces el Senhor, que hizo Deus? Que hizo Deus, gente? Los entregou em mano de Madián durante. Deus los deixou, porque hicieron lo malo. E sabe qual foi lo malo? A Bíblia disse que eles, em lugar de dar ouído à palavra, em lugar de estarem na fé, em lugar de lutar, quedaram com medo. Uma característica de uma pessoa que deixou de ser de la fé, ela hoje se entrega a problemas, hoje ela tem medo, hoje ela é insegura, é inseguro. Quando uno está em la fé, quando uno está em la fé, uno não se rinde. Quando uno está na fé, a pessoa não se entrega a nenhuma situação. Ao contrário, ela conta com a fé. Ela usa a fé como sua prioridade. Quando se levanta um problema, ela diz: eu sei o que tenho que fazer. Fé. Ela já usa a fé. Eles não lo fizeram. Por isso Deus los entregou por quanto tempo? Deus los entregou. Passou uma semana, 2, um mês. Já estamos em quantos meses já com este cuento de coronavírus? Sabe o que é o que o diabo quer? Que você se adapte a essa vida. Que chegue uma hora que você já se acostumbre. Que chegue um momento que você já comece a acostumbrar-se com isto. O diabo quer que incluso os de la fé, normal seria com os de afuera, com os incrédulos, é normal. Mas Ele quer que aqueles que são de Deus se conformem, se resignem, se acostumbrem a isso. Se acostumbrem a ganhar menos, se acostumbrem a família como está, se acostumbrem a esta situação. E sabe o que é o que acontece? Se nos conformamos, não serão apenas 3 meses, não seriam apenas 6 meses. Você aguentaria viver 7 anos assim? Mas aquele que é de Deus, aquele que crê nisto aqui, aquele que crê na grandeza, aquele que vive na fé, jamais é um conformista. Aí ele disse: e la mano de Madián prevaleceu contra Israel por causa de los madianitas. Los hijos de Israel se hicieron escondrijos en las montanhas. Eles hicieron. Não é que havia dietas, não. Eles hicieron. Trabalharam para resolver o problema a seu modo. Pero la fé, onde está a fé? Há gente dentro da igreja, incluso passando problemas, mas você pergunta para ela: onde você está usando a fé? Não está usando. Ela não está usando. Ela sigue na igreja, mas não há mais aquele espírito. Aí disse: se hicieron escondido nas montanhas e cuevas em lugares fortificados, incluso lugares difíceis. Porque sucedia que quando Israel sembrava, subiam contra ele os madianitas, os amalequitas e os hijos del oriente. Veniam por todos os lados, les quitava todo. O diabo venia com ímpeto, com força, e eles não se acordavam de Deus, e eles não buscavam a Deus. Eles não entendiam que aquele problema só ia ser resolto com a fé. Aí disse assim: e acampando contra eles, arruinavam as cosechas de la terra, hasta cerca de Gaza. Não derravam quê?
não deixavam que comer em Israel, nem ovelhas, nem touros, nem quê? O diabo ia aumentando, 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 a cada dia. Mais e mais empobreciam, mais e mais, e aquele povo conformista, aquele povo escondido, aquele povo conforme, aquele povo resignado, um povo que antes, no passado, tinha uma vida gloriosa, mas porque deixaram a fé, deixaram o altar, deixaram a prática da fé, e quando não deixa a fé, se converte em uma pessoa miedosa, tímida. Por que há pessoas que estão há anos com problemas e Deus não se manifesta para ela? Por que há gente na igreja que há anos tem problemas e ela disse, por que Deus não me cambia o problema? Será que Deus não está esperando em nos ter uma atitude de indignação? Sabe quando sua vida vai cambiar? Quando você se indigne com isto. Aí disse, no versículo 6 disse, Israel era empobrecido como? Em gran maneira, por causa de los madianitas. Ponto. E os hijos de Israel só clamaram quando já acabou a comida. Só clamaram quando a situação já estava fora de controle. Só clamaram quando acabou o que comer. Quando a situação já estava insostenível. Você vai esperar hasta quando? Você vai aceitar sua vida assim hasta quando? Você vai aceitar seu matrimônio assim hasta quando? Sua família assim hasta quando? Por que Deus não operava? Deus é malo. Deus é malo. Mas Deus não pode operar onde não há fé. Hasta que Deus um dia viu, disse na Bíblia que Deus viu a Gedeão. Gedeão, mientras a gente sem comida, Gedeão não aceitava quedar sem comida. Você vê que não havia ovelhas, nem touro, nem asnos, mas na família de Gedeão havia touro. Quando Deus apareceu para ele, ele sacrificou um cabrito, depois um touro. O cabrito era o que ele queria dar, o touro o que Deus lhe pediu. Mas como que ele tinha, o bispo? Se aí disse que não quedava, porque Gedeão era um tipo diferenciado, ele era indignado. Ele ia para o lagar, lagar é um agujero hecho em uma pedra para preparar as uvas, onde se pisava as uvas. O trigo não era aí onde era preparado. O trigo era preparado em montanhas, onde se levantava a parra, um lugar amplo, grande. O vento levava a parra e se quedava apenas o grano. Ele ia já preparar, salvar a um que for um pouco de comida de sua família. Indignado. Ele invadia a um que lhe custava muito mais separar o grano. Ele estava ali. Sua família não tinha animais porque ele estava indignado, ele não permitia. E Deus apareceu para ele e se agradou dele. Digo ele, Senhor, és contigo, homem valiente. Vem nesta tua força. Deus quer ser com você, meu amigo. Mas você tem que trazer adentro suyo a indignação, não a indignação com o problema, a indignação de la fé. Quem é de la fé não aceita que sua vida esteja diferente de la palavra. Amém? De que sirve que eu leia a palavra e a palavra habla uma coisa e minha vida é outra. Você aceita isso? A palavra habla do matrimônio de uma maneira e seu matrimônio de outra. Habla da vida econômica de uma maneira e é de outra. Quando el ángel dijo que Deus era com ele, digo, não, comigo não é. Com nós outros não é. Porque se foi com nós outros, nossa vida não estivesse assim. Fé inteligente. Gedeão tinha consciência de lo que a palavra determinava e de lo que sua vida era. Você crê que sua vida já está conforme a palavra determina? Quem crê que não está todavia, sinceramente, levanta a mão. Amém. Deus conta com você. Se você já está conforme, já, está bem assim, Ele não lhe vai usar. Mas se você diz, o bispo, falta
falta. Lo que está escrito aún falta em minha vida. E eu quero. Deus busca indignados. Deus busca indignados. Pode observar, todo conformista dentro da igreja, ele não tem testemunho de vida. Todo conformista na igreja, ele não tem testemunho de vida. Todo conformista na igreja não vê as maravilhas de Deus. E aqueles que se converteram em conformistas, aqueles que eram de la fé e já não são, pararam de ver as maravilhas. Solo se acuerdan del passado, de lo que aconteceu no passado. É isso o que o diabo quer fazer. Não les estou ponendo medo, estou abrindo seus olhos. Israel não abria os olhos. E Deus quedou esperando, a ver se alguém se apresenta, se alguém se indigna, se alguém está disposto a volver ao altar. Se alguém está disposto a vir ao altar. E Deus sabia que Gedeão estava. Por isso que o primeiro que Deus lhe digo para ele, quando lhe iba a bendecir, Deus digo, agarra-lhe segundo o toro de tu padre, aquele que tu tens guardado desde que começou essa situação. Desde que começou, foram 7 anos de sofrimento, e o toro tinha justamente 7 anos, algo que ele protegeu, guardou, mas Deus digo, coloque nele altar. Volve a fé, Gedeão, vem para a fé, e Deus lhe deu uma grande vitória. Disse a Bíblia, nunca mais os madianitas levantaram cabeça. Nunca mais.